Sejam todos bem-vindos ao Vida Real Notícias. Hoje é dia 10/4/2026, sexta-feira, uma semana que foi totalmente bem turbulenta. Eu quero passar para vocês agora nesse finalzinho de semana aí como que está a situação lá no Oriente Médio, já que o Oriente Médio foi palco de, olha, falar para vocês, de notícias e deixaram o mundo, ó, de cabelo em pé aí, esperando aí notícia até o Donald Trump chegou a ameaçar acabar com a população iraniana essa semana aqui. Então tivemos uma semana, olha, para vocês assim, como uma montanha russa, né, de emoções, e a gente tem um final terminando agora esse finalzinho de semana aqui agora aqui, também com um movimento ainda, a engrenagem não parou ainda dos acontecimentos lá no Oriente Médio. O que está acontecendo lá na guerra, parece que deu uma trégua nos mísseis, mas tem muita coisa acontecendo nos bastidores. E eu vou deixar você atualizado, tá bom? Então já fica no vídeo, deixa o seu likezinho, deixa com certeza aí a sua inscrição aí para ajudar a fortalecer o nosso canal aí, e a gente está sempre passando notícias atualizadas para vocês aí, tá bom, pessoal? Eu até gosto de falar às vezes o dia, né, que nós estamos passando essa notícia aqui. Então vamos lá, pessoal, eu vou soltar esse vídeo aqui, tá? E a gente depois faz um término de bate-papo aqui, tá? Vamos lá. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. O Donald Trump fez uma publicação nas redes sociais, na Truth Social, falando sobre o Estreito de Hormuz. Ele disse que o Estreito de Hormuz deve ser aberto e é melhor que o Irã esteja fazendo isso agora. Ele falou que há relatos de que o Irã estaria cobrando taxas de petroleiros que passam pelo Estreito e pede, então, fazendo esse alerta para que o Irã abra o Estreito de Hormuz. Isso acontece, Elisa, depois que na terça-feira à noite foi firmado o acordo de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, prevendo a abertura completa e imediata do Estreito de Hormuz, isso segundo anunciou o governo americano, mas desde o anúncio do cessar-fogo não há relatos de que o tráfego voltou ao normal. Pelo contrário, apenas poucos navios têm passado pelo Estreito de Hormuz, que é responsável ali pelo transporte de cerca de 20% do petróleo global, e segundo agências que... Pessoal, o que aconteceu foi o seguinte, eles fizeram um acordo, né, entre Estados Unidos e Irã, e o Irã começou no outro dia a soltar, deixar os navios, são mais de 1000 navios que estão esperando passar pelo Estreito de Hormuz, pessoal. Olha, a situação foge às vezes do entendimento, né, porque ninguém imagina, às vezes, pensa que tem 100 navios, não, são mais de 1000 navios de vários países que estão lá no canal do Estreito de Hormuz, tentando, aguardando, né, a liberação. Pois bem, e depois do acordo, né, que eles chegaram a fazer entre Estados Unidos e o Irã para passarem os navios lá, chegaram a passar, acho que foi 3 navios, tá? Passaram 3 navios, foi um da China, um da Grécia, mas depois foi logo interditado novamente. Por quê? Por causa dos ataques de Israel sobre o sul do Líbano, né? Porque lá no sul do Líbano, assim, tem um Hezbollah lá, tem todo o movimento lá do Hezbollah, então os ataques continuaram, e o Irã alegou que estava no acordo era não ter ataque também no Líbano, né? E aí foi por água abaixo, bem dizer, esse acordo aí de cessar fogo. Teve também ataques depois disso, depois do Irã também, Israel também teve ataques, e fecharam novamente o Estreito de Hormuz, ou seja, está fechado o Estreito de Hormuz, tá tendo uma reunião, tá, no dia de hoje, tá tendo uma reunião, inclusive esse é o pé da situação, tá? Eu vou terminar de ver esse vídeo com vocês aqui, mas o pé da situação atual, o mais atual que vocês vão ver agora, é uma reunião que está sendo feita no Paquistão. Tá? Foi uma reunião. O Paquistão ele consegue conversar com os Estados Unidos e consegue conversar com o Irã. Tá conseguindo, né, jogar para os dois lados ali e fazer ali o contato. Então o vice-presidente dos Estados Unidos viajou para o Paquistão. Eles vão sentar, vão conversar, vão ver o que eles conseguem realmente ou bater o martelo ou vai. Não tem meio termo, né, pessoal?
Então, assim, a situação de momento agora é uma reunião que está tendo no Paquistão. Nessa reunião está o vice-presidente dos Estados Unidos, tem o pessoal do Irã também. Eles estão tentando entrar num acordo. Não tivemos nenhuma situação desde o começo, tá, dessa guerra aí tão próximo de ambas as partes de sentarem numa mesa, tá, para tentarem chegar a alguma solução. Então esse é um momento é um momento histórico também, esse momento de agora, tá, que eles estão tentando lá ver o que se vão conseguir resolver alguma coisa, sim ou não. Porque tem muita falácia, né, pessoal, de que o Trump ele gosta de falar muito na internet, e aí às vezes cai mal para um lado, enfim, mas fica naquilo. Vocês podem ver que às vezes as coisas. Ele falou que ia acabar com a população do Irã, e a gente sabe, né? Desejamos que ninguém desejou que acontecesse isso, né? Porque a guerra, pessoal, ela tem as pessoas que às vezes fazem a guerra, mas tem muitas pessoas lá atrás que não tem nada a ver com a guerra, tem tantas pessoas, tantas crianças, idosos aí, que não tem nada a ver com a guerra também, né? Quando a gente fala de uma população de qualquer país do mundo, né? A gente sempre torce para não ter mortes de civil, e enfim. E a situação de momento é essa, pessoal. A gente está aguardando essa reunião que está acontecendo hoje, tá? Dia 10/4/2026. É uma reunião, como eu falei, é algo histórico, né? Pela situação tão delicada que a gente está passando. E é uma reunião decisiva. Então, através dessa reunião, a gente vai vir com mais notícias para você, para deixar você bem atualizado. Mas o que eu também posso atualizar você é que o Estreito de Hormuz está fechado, tem mais de 1.000 navios querendo passar lá nesse Estreito de Hormuz, está fechado novamente. Tá? As últimas notícias que eu vi aqui, o Trump começou a levantar o tom de voz novamente com o Irã, está ameaçando novamente. Então, a situação, a gente teve uma semana bem turbulenta. Estamos terminando essa semana aqui, começando a elevar novamente os nervos, viu? Começando a elevar novamente os nervos. Começando a ficar cada vez o tom mais forte novamente. Agora vai depender do que a gente vai ter nesta reunião. Vamos terminar de ver esse vídeo. Fazem monitoramento do tráfego marítimo na região, só três petroleiros passaram pelo Estreito de Hormuz nas últimas 24 horas até amanhã dessa sexta-feira e 4 navios graneleiros, isso segundo as análises da plataforma Kepler e também da Lloyd's List, que são duas das plataformas que mais acompanham de perto a situação do tráfego marítimo e também são especializadas nesse assunto. E a CNN fez uma reportagem, Elise, extensa, conversando com transportadoras, também com seguradoras e executivos que atuam nesse setor, e o que eles dizem é que há um temor muito grande dessas empresas de fazer a travessia por essa hidrovia, que é um estreito ali, que na sua faixa ali mais estreita tem apenas 34 quilômetros de distância, e o que essas empresas dizem é que ainda não há uma aprovação explícita e nem garantias de segurança por parte do Irã. Eles também falam que não há orientações claras sobre como e quando transitar, e também tampouco não há uma visão clara de longo prazo sobre o que vai acontecer no Estreito de Hormuz. Inclusive, alguns dos analistas que conversaram com a CNN acham que o Estreito de Hormuz só vai voltar a operar normalmente se de fato esse cessar-fogo se mantiver e se houver algum acordo entre o Irã e os Estados Unidos daqui a 6 meses. Então pode demorar ainda meses, mesmo que haja um acordo, para que o tráfego seja retomado normalmente. Para a gente dar uma ideia, Elise, eu falei sobre 3 petroleiros, sobre 4 graneleiros passando nessas últimas 24 horas. Antes do início do conflito, normalmente 100 navios por dia passavam pelo Estreito de Hormuz, portanto uma redução significativa do volume de navios que estão passando ali naquela faixa. Além disso, o que essas empresas transportadoras explicam é que esses navios, eles precisam não apenas deixar o Estreito de Hormuz, mas eles precisam entrar no Estreito de Hormuz para pegar o petróleo, fertilizantes, também grãos que ficam ali na região do Golfo Pérsico. Então não existe o risco de apenas uma travessia, mais 2, para entrar, fazer o abastecimento e depois para deixar o Estreito de Hormuz. E há também relatos, como o próprio presidente Donald Trump apontou, mas também como especialistas estão apontando, de que a Guarda Revolucionária do Irã está cobrando um pedágio de $2 milhões por embarcação que transita pelo Estreito de Hormuz.
Hormuz. E aí a gente chega e conecta isso com as exigências que o Irã deve fazer para um acordo de cessar-fogo e para o fim permanente do conflito. Além de o Irã exigir, por exemplo, que os Estados Unidos retirem suas forças da região, também Israel, o Irã exige, entre os seus pedidos ali para chegar a um acordo de cessar-fogo, o controle completo do Estreito de Hormuz. E Donald Trump já disse que pode conversar com o Irã sobre fazer uma joint venture, ou seja, uma parceria comercial para que Estados Unidos e Irã façam o controle do Estreito de Hormuz. E olha a ironia, né, Elisa? Ele fala isso dias depois de ter falado que ia acabar com a civilização inteira do Irã. Então, há ali uma expectativa de que isso vai, claro, ser conversado nessas negociações que vão acontecer no Paquistão nesse final de semana, na manhã de sábado. A delegação iraniana já está chegando ao Paquistão, a Islamabad. Também a delegação americana, liderada pelo vice-presidente Jay Vance, vai chegar entre hoje e amanhã para essas conversas, e esse deve ser um dos pontos centrais. Se de fato o Irã conseguir, com um acordo, controlar totalmente o Estreito de Hormuz ou passar a cobrar esse pedágio, segundo uma análise do JP Morgan Energy, que foi feita nesse mês, o Irã poderia conseguir uma receita anual com esse pedágio de 70 a 90 bilhões de dólares. E aí o que vai acontecer, Elisa, é que o Irã, que era essa nação que estava em crise econômica por causa de diversas sanções impostas pelos Estados Unidos e outros países ao longo dos últimos anos, vai terminar esse conflito, talvez até com essas sanções levantadas, é um outro ponto que vai ser conversado, e também com essa receita adicional desse pedágio que pode transformar o Irã em uma das nações mais ricas do Oriente Médio ao fim desse conflito. Uma última informação, Elisa, também durante a conversa que Donald Trump teve com o secretário-geral da OTAN, da Aliança entre Estados Unidos e Europa, nessa semana, Donald Trump teria pedido para que Mark Rutte pressionasse os europeus a ajudar os Estados Unidos a fazer a abertura do Estreito de Hormuz, algo que os europeus vêm se negando, eles vêm rejeitado essa possibilidade de participar de forma mais ativa desse conflito com os Estados Unidos. E o que diplomatas relataram na CNN é que Mark Rutte, o secretário-geral da OTAN, falou que os países europeus ficaram muito insatisfeitos com Donald Trump por ele ter decidido entrar nesse conflito sem avisá-los. Eu volto com você, Elisa. Bom, pessoal, é isso, tá? Como a jornalista falou, a gente está aguardando agora aqui o que vai acontecer nessa reunião, porque olha só, até o Trump chegou chamar, bem dizer, né, o Irã até com uma parceria, olha só, para eles juntos dominarem, né? Ou seja, fazer uma rachada lá no Estreito de Hormuz, lá no pedágio. Olha só como que as coisas... Tudo pode acontecer, vamos aguardar agora essa reunião e eu volto com vocês em shorts, tá? Aqui também na parte de vídeos aqui, trazendo para vocês toda a atualização do que acontece no Oriente Médio, aqui no Brasil, aqui para vocês. Deixem sua inscrição aqui para fortalecer aqui o canal aqui. Gratidão a todos aí, muito obrigado e até uma próxima.